Bom dia, pessoal. Quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Agora são exatamente 11 horas 31 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades do canal. Dito isso, essa questão do sininho, acho que eu nunca frisei, né? Bati na tecla e tal. E daí, deixa eu comentar uma coisa da minha rotina como espectador de YouTube. Faz mais ou menos um ano que eu simplesmente não vejo mais televisão. E uma coisa que eu gostava de curtir, de assistir séries e tal, Netflix da vida, algumas séries, enfim. Eu meio que deixei de lado porque eu vi que é tudo mais do mesmo, sabe? E coincidiu ou não com essa questão do diário de Uber na estrada, que eu tenho acompanhado vários canais de viajantes. E eu já citei alguns deles aí, então vou deixar um abraço especial para três canais que eu acompanho. O primeiro, Vibe de 2, já falei diversas vezes aqui. A Ana e o Anderson estão lá no Canadá hoje com a Kombizinha deles, a Manezinha de 1986. O Vai Dormir Onde, que eu conheci no meio do caminho do Vibe de 2, quando se encontraram em algum lugar nos Estados Unidos. O Vai Dormir Onde, o casal, é o Thiago e a Amanda, com uma Golden Retriever, a Avelã, a cadelinha. Eles são aqui de Porto Alegre, são gremistas, por sinal. Rodam numa Sprinter. Estão hoje também na região do Canadá, eles estão voltando para o Brasil. E o canal Abrace a Trip, que eu conheci mais recentemente, eles estão hoje na Europa, também eles têm uma Sprinter, é o Pedro e a Bruna. Enfim, são canais que eu acompanho o dia a dia como viajante, gosto do conteúdo, me inspiro de alguma maneira, principalmente no Anderson e a Ana, do Vibe de 2, porque eles começaram com uma Kombi ferro velho, literalmente. Pegaram ela no depósito, pagaram R$4.000 numa Kombi e fizeram do nada a Kombi um motorhome, e eles cresceram literalmente na estrada. Eles saíram sem grana, eles saíram sem investimento, saíram sem patrocínio e saíram. E hoje estão com quase 900 mil inscritos. Com certeza eles já vivem do YouTube, né? Pago todas as suas contas e tal, e estão se divertindo, curtindo a vida e inspirando muitos viajantes por aí. E uma coisa me chama a atenção esses dias, que eu nunca recebia as notificações do canal Vibe de 2. Eu já vi todos os vídeos dele, só que eu recebia do Abrace a Trip e recebo do Abrace a Trip e do Vai Dormir Onde, canais que eu segui mais recentemente. Daí eu fiquei pensando, por que será que eu não recebo justamente aquele canal que eu mais assisto? Daí eu fui lá ver, eu não tinha ativado o sino no canal Vibe de 2, porque eu simplesmente procurava ele, toda vez que eu queria ver, eu ia lá e procurava, eu buscava, né? E daí quando eles começaram a postar vídeos novos, a notificação não vinha pra mim, porque quando eu me inscrevi eu não ativei o sino. Já o Abraço a Trip e o Vai Dormir Onde, na hora que eu me inscrevi, eu ativei o sino e eu recebo religiosamente todas as suas notificações. Então fica a dica. Muitos me perguntam, eu me inscrevi no teu canal, mas eu não recebo as notificações, não sei quando tu posta. Ativa o sino. Toda vez que eu tenho que achar a rua, lá no final da segunda direita, primeira esquerda. Eu iniciei o eixo, já estou indo buscar a primeira corrida aqui no Jardim das Palmeiras, ali pra Caraí. Então tu te inscreve e assina o sino, que daí tu vai receber sempre a notificação quando eu postar alguma coisa. Feito, dito isto, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Partiu Centro Histórico então, né? Segunda corridinha já conectada. Larguei a moça. Pensa numa pessoa mal educada. Pensa numa pessoa mal educada. Essa é a minha primeira passageira que eu trouxe aqui na Caraí. Mas enfim, passageiro é passageiro, né? Já foi, já era, nunca mais vou ver ela na minha vida. Não sei, talvez, porque apesar de tudo não dei nota 1 pra ela, porque ela tava pronta na calçada, me esperando com o braço esticado. Mas ela quase bateu o nariz no teto quando ela entrou, de tão empinado que tava. Agora já vou buscar
esqueci o nome dele, mas é OMI. Aqui é na CAI, aqui em cima do morro do Cristal, aqui não sei se esse morro tem um nome. Aqui é Santa Teresa, eu acho ainda, né? Como morro é Morro Santa Teresa, bairro é Cristal. Pegar na CAI e levar lá pra Praça Marechal Deodoro, que é a praça da Matriz, né? Não sei se é pra Assembleia, se é pro Palácio da Justiça, ou se é pra Teatro São Pedro, Palácio Piratini, enfim, eu não vi o número da Praça Marechal Deodoro, mas ela não é tão grande assim, né? Meio de 11h45, já vamos direto segunda corrida direto pros puffs. Feito, já larguei o senhor ali, um senhor muito distinto, por sinal. Eu acho que era deputado ou qualquer coisa que o valha. Todo cuidadoso na fala dele no telefone, né? Não deixou de passar batido o carro. Eu nunca andei num carro tão grafitado quanto o teu. Agora já estou indo buscar a Solange aqui no Santa Rita, a levar lá para Oscar Pereira. Terceira corrida do dia, terceira sem tirar praticamente, terceira Comfort, a preço de X. Contar pra vocês que a Margot tá a 200 metros de distância, ela não deve estar pronta ainda. Vou pegar ela aqui na Gomes Carneiro para levar lá para Dr. Flores. Depois que eu deixei as duas senhoras, queria comentar que, mais uma vez, viagem do Santa Rita pra mim me pega muito, sabe? Mas não vamos entrar em detalhes. 20 para 1 da tarde, Santa Rita, hospital oncológico, mãe e filha voltando para casa. Enfim, bem complicado, uma vibe terrível, né? Mas a viagem foi tranquila, apesar da vibe pesada. Deixei elas em casa de segurança, tudo certo. E daí na sequência tocou para buscar no Bourbon Teresópolis para trazer aqui para Gomes Carneiro, onde estou parado agora, bem na frente da casa da senhora. Pensei, tá, viagem de 4 minutos, 7h68, é verdade, mínima do Comfort, mas é 4 minutos. Vão ver, vão tentar ali, vão dar a chance pro azar, para ver se a senhora não tem compras. Cheguei lá, tava ela, 4 sacolinhas no carrinho, tá tudo certo. Entrei na área de embarque e desembarque, mas a fofoca que eu queria fazer é o seguinte: na saída da área de embarque e desembarque, do Bourbon Teresópolis, aqui na Paris Borges, tava uma colega, motorista de aplicativo, num mobzinho desse tamanho, né? Ou seja, era viagem de X, carregando um carrinho gigantesco para dentro do carro. Ela ia lá em cima, na área onde ela deveria ter parado e não parou, onde eu estava, por sinal, porque o carrinho estava lá com as duas senhoras. Carregava e levava lá na rua, enchendo o porta-malas do seu mobzinho. Ela me trancou, porque ela não sabe onde ela tem que parar, né? Ela deveria ter entrado na área de desembarque para fazer isso. E tem espaço para 2 lado a lado, por sinal.
Ou para 4, se for o caso, 2 em cada lado, né? Se tiver um fluxo gigantesco de aplicativos simultaneamente. Mas não, ela parou na saída da área, me trancou. Sem contar o fato de que, com certeza, era uma viagem ou da 99 Pop, ou negocia, ou qualquer coisa que o valha, pelo carro, né? Ou X. Carregando compras e enchendo o porta-malas de compras para 2 senhoras, que não tem nada a ver com a história, né? Por que aquelas 2 senhoras pedem? Porque todos levam, todos fazem. Acho que parou. 5:02 da tarde. On fire. 11 corridas até agora. Todas curtas e todas comfort. 115 pilas. Pra vocês terem uma ideia de como o estagiário está hoje. Tô aqui na Rua dos Andradas. Nossa, agora vem assim, ó. Solicitação de reserva vem em primeiro plano, assim. Quer saber se tu tá gravando, se tu não tá. Olha que rua maravilhosa. Sente a vibe dessa rua aqui, ó. Rua dos Andradas. Já falei diversas vezes sobre ela, né? Eu sinto. Eu gosto muito da vibe dessa rua. Vários restaurantes, prédios históricos, um trânsito caótico às vezes, porque o pessoal para, que nem esse rapaz aí dessa van, em qualquer lugar, caga pro lance, literalmente, né? Tá nem aí. E cadê a PTC agora para multar esses caras que param no meio da via para descarregar às 5:02 da tarde? Sabe onde eles estão? Provavelmente na rodoviária, multando os colegas novatos e aqueles mais espertinhos que se acham grandão e resolve ligar o pisca-alerta para embarcar ou desembarcar passageiro. Mas eu não quero entrar em nenhum tipo de polêmica agora, não é esse o meu objetivo. Só para registrar que parou e que tocou uma em cima da outra. Eu fui pra Glória, voltei com aquela senhora pro Dr. Flores, depois foi tocando todas emendadinhas, bonitinhas, uma do lado da outra, todas curtas, é verdade, e todas comfort. Ainda não liguei o X e parece que agora eu vou ter que ligar, né? Mas antes eu vou ter que sair daqui, eu não sei porque não toca ainda, na verdade já era pra ter tocado. Sempre quando eu tô aqui, toco no Banrisul ou na 7 de setembro, tem vários prédios comerciais, vários prédios de escritórios, bancos e pá, né? Mas não tocou, enfim. Então vou sair daqui, achar um lugar para esperar a corrida e aguardar o meu principal passageiro do dia. Próximo. Feito, paradinho então para o almoço, banheiro, abastecimento. E para te lembrar, se por acaso, por algum motivo ali, a minha vontade, não era essa frase. Para te lembrar, se por acaso tu chegou até aqui nesse vídeo, curte, compartilha, comenta e hypa. Repito, ó. Curte, compartilha, comenta e hypa. E te inscreve, né, merda? Te inscreve e não esquece de ativar a porra do sino. 2h23 da tarde. Feito então, quase todo o almoço. Agora eu me lembrei porque eu recebi quase todo o almoço com um aplicativo ligado só no Comfort. Liguei X. Tocou uma no X que eu recusei e daí veio uma Comfort pra levar, pegar no TJ e levar pra Bordini. Deixa eu só virar a câmera aqui, que aqui não vai ser acelerado, vai ser velocidade real. Que eu não canso de adorar
essa região de Porto Alegre. É um ciclista vida louca, louco pra aparecer no Jornal de Notícias. Eu não canso de adorar essa vista de Porto Alegre. Todo dia quando eu passo aqui, eu me imagino eu dentro do Moisés e um drone me acompanhando, fazendo as imagens com o CAF no fundo, com aquele mural daquela senhora escrava no... Enfim. Tá, aqui que eu tava misturando os assuntos, né? Pra variar. Almocei com o Comfort ligado, não tocou pra mandar merda, liguei X, tocou Comfort, agora tô indo buscar o rapaz, pegar aqui pra levar pra Bordini. Ah, sim, sobre o ar-condicionado. Agora eu me lembrei porque que eu tava com o ar-condicionado ligado uma vez que tá frio, né? Porque cada vez que eu tenho que falar com vocês, eu me obrigo a fechar os vidros e daí com o sol o carro fica quente. E daí o cara entra meio que no automático, não percebe. Porque quando eu desci agora para ir no banheiro, a temperatura tá sensacional, deve estar uns 23, 24 graus, não precisa de ar. E eu tava com o ar ligado. E agora já tô de novo. Porque cada vez que eu fecho para falar, enfim, tá justificado. E eu queria aproveitar esse deslocamentinho, esse assunto, para repercutir uma pergunta de um comentário no vídeo de ontem, que eu me neguei a responder lá, mas eu acho que é pauta. Eu acho que é assunto. O rapaz me perguntou se quando eu paro para esperar a corrida, como eu tava agora no posto, por exemplo, se eu desligo o ar-condicionado. Tá? Levando em consideração, contextualizando, estou com o ar-condicionado ligado, parei para esperar uma corrida. A pergunta é: tu desliga o ar-condicionado ou tu mantém ele ligado? Deixa no comentário aí qual é a tua opinião sobre isso. Cara, deixa eu dar uma dica pra vocês. Pra quem tem Instagram e tem tempo, eu tenho Instagram e não tenho tanto tempo assim. E às vezes, em vez de ligar X, eu abro o Instagram para responder umas perguntas. E daí às vezes acontece de eu ver um Reels. E que tu sabe, né, que os algoritmos são foda. Uma vez que tu viu um Reels de uma determinada pessoa, ele começa a te recomendar. Sempre quando tu tá ali parado, sem fazer nada, tu vai abrir, pá, aparece invariavelmente em primeira mão aquela pessoa. E foi o que aconteceu agora. Parei aqui na Bordini, larguei o rapaz que eu trouxe lá do TJ, um advogado, trouxe para um escritório maravilhoso aqui, por sinal. Fiquei pensando nos honorários deles, né, para manter esse escritório aqui na Bordini. Enquanto esperava uma corrida, disse: não vou ligar X, aqui é confortável, tinha uma sombra ali, parei na sombra, vão dar aqui 3 minutos, 5. Depois de 5 minutos, se eu achar que tem que ligar X, eu ligo. Não deu 3 minutos, deve ter dado uns 2 minutos. E já tocou tendo buscar na Dona Laura. Eu esqueci de ver o número, mas pelo mapa deve ser na Aliança, na imobiliária que tem na esquina com a Guete. E daí abri o Instagram para responder umas mensagens que estavam pendentes e tal. E daí respondi. E daí apareceu o Taxitramas. Eu não sei o nome dele, mas ele é aqui de Porto Alegre. Que papelão, né? Depois quer ganhar dinheiro nas redes sociais, deixando o celular cair toda hora. Tô aqui na frente da Aliança e ninguém apareceu para me marcar ainda, para levar lá para bairro Passo das Pedras, Avenida Cascais. Mas eu tava olhando os reels que eu tenho visto já faz alguns dias, desde um dia desses, que eu citei, que eu comentei com uma passageira sobre esse senhor que é um taxista. Ele tem inclusive no carro dele Perfurite, Taxitramas, tem bastante seguidor e tal, e conta uns causos que são sensacionais. Aquilo que tu procura ver como entretenimento na rede social, sabe? Sem ofender ninguém, sem mágoa, sem raiva, sem rancor, que é o meu caso, por exemplo, né? Eu tô puto na cara com a Kelly, que não me vem aqui desesperando na Dona Laura, né? Lá no Taxitramas tu não tem isso. Então fica a dica, segue lá o cara lá e diga que chegou através do canal Diário de um... Oi, a Kelly. Vou esperar aqui, né? Olha que a moça desista de esperar e cancele e peça um Comfort. Larguei aqui na frente do... Na frente não, larguei aqui no Cascais. Sim, na frente do Cascais, né? E agora tô parado esperando. Meu principal passageiro do dia, o próximo, não tocou ainda, não sei quem é. Olha a vista do bairro aqui, ó. Isso aqui um dia foi ou ainda é? É, ainda é. A garagem da Nortran, esse terreno na frente aqui. Lá no fundo tem a vila, Passo das Pedras, né? E todo com
com o Moirão lá. Eu acho que aqui vai rolar um condomínio, ou talvez um atacadão, ou qualquer coisa parecida, né? Alguma coisa assim. Esse é o bairro Passo das Pedras. Eu venho um pouco pra cá, pra essa região, e conheci ela, por sinal, enquanto motorista de aplicativos. Tô marcando uma moça aqui, porque ela já veio 2 vezes a minha placa, pra ter certeza que não sou eu, porque ela deve estar com pressa. Se ela cancelar e chamar a Comfort, ela vai comigo. Não sei pra onde ela vai também, mas pelo jeito o carro dela tá demorando, né? Enfim, são 2h18, só pra não passar batido. Lembram que eu falava mal dos corretores de imóveis, né? Não sei se essa moça que eu trouxe lá da imobiliária, ela é corretora de imóvel. Ah, mas ó, chegou o carro da moça. Vai de X mesmo, num Fiesta. Ó, me achou. Vai de X mesmo, no Fiesta preto. X ou Pop, sei lá, né? Enfim, como é que ela confundiu aquele carro ali com o meu? Ela veio 2 vezes olhar a placa do meu carro. Quando eu cheguei, ela veio, olhou, e daí desceu a minha passageira. Ela viu, não, tem gente no carro. Daí ela foi lá na portaria dela, voltou. Quando eu tava começando a falar com vocês, ela tava olhando de novo a minha placa. Carro hatch sedã, branco, preto, branco no caso. Fiesta Ford, Cronos Fiat. Ela não entende nada de carro mesmo, né? Nem de cor, pelo jeito. Enfim, essa moça que eu trouxe aqui, Tito, sabe o combo do passageiro mal educado? Primeiro te deixa esperando. Deixou 1 minuto me esperando. Daí segundo, cuspiu um boa tarde. Sabe? Por obrigação, aquele boa tarde por obrigação. Vai tudo de fuder, merda, sabe? Só voltou isso. Boa tarde pra quem? Só voltou assim. Daí, não deu 1 minuto. Tava subindo a Anitta Garibaldi ali já. Primeira ligação. Que não sei o que eu mandei um e-mail com o síndico, que não sei o que, falando alto, sabe? E que. E de piadinha com um colega, com funcionário, sei lá com quem, deixa eu sair daqui que eu tô trancando. Tô bem na entrada e tô trancando a entrada de quem tá entrando. Não precisava, posso ficar um pouquinho mais pra trás, ó. Né? Enfim. Não satisfeita, finalizou os e-mails de conversa, aquela coisa toda. Daí eu pensei, tá, agora parou de trabalhar, né? Daí eu pensei na minha cabeça, parou de trabalhar, tá indo pra casa, e agora vai abrir o Instagram. Dito e feito. Tô passando por um vale e começou ela. Daí sabe que o pessoal toca os stories com o som lá em cima, daí a pessoa fica muta. Pra, né? Ai, desculpa. Não, mas não sairia um desculpa da boca dessa mulher. Não tem como. Mas esse não é o Taxi Tramas, tá? Esse aqui é o diário de um Uber. Taxi Tramas é muito legal, falei no take anterior. Sigam lá, valendo mesmo, vale a pena, que são historinhas do nosso cotidiano que aparece. Tudo que eu vi até agora, ele contou causa que aconteceu com um passageiro ou que foi coisa do cotidiano, assim, tal, né? Sem falar mal de ninguém, apenas um assunto bem abordado, digamos assim, um ponto de vista bem abordado. Sigam lá, não percam tempo mais com o diário de um Uber. Boa tarde, Daniel. Tem algumas sacolas de roupa para levar. Tem espaço no porta-malas? Tô avisando porque é muita coisa. Pelo menos ela foi honesta, né? Pelo menos ela foi honesta. Cancelada com sucesso, só para não passar batido. Tô aqui na rua. Não faço mudança antes que me critiquem. Aqui na rua Aride
Abreu Lima, no bairro Jardim Europa. Esperando que toque uma corrida que não seja uma mudança por 768 do Chácara das Pedras para Bom Jesus. Essa era a viagem. Tinha que pegar ali na Barreto Viana para levar para São Domingos. 2 km a viagem do 768 e um monte de sacola. Tu faria? A moça do Mob lá que estava fazendo as compras daquelas duas senhoras lá, provavelmente ela faria. Me julguem por isso, podem me julgar, fiquem à vontade, toquem pedra, me fuzilem. Sabe que uma vez loucubrando, tocou, graças a Deus não vou ter tempo de falar. Vicente da Fontoura Destino, show de bola, pegar na Walter Boa, deve ser o Hospital dos Bancos de Olhos. Eu fui buscar a moça ali numa ruazinha apertada do Partenon. Cheguei, ela tava de trelelé com as amigas na calçada. Tá, te busquei. Tô com uma preguiça. Preguiça mesmo, valendo, sabe? Essa hora é sempre assim. Eu acho que o ar-condicionado ele fomenta isso. Eu vou desligar o ar agora. Fui buscar a moça ali então, uma rua apertada, ali no Partenon. Ela tava de trelelé com as amigas na calçada oposta que eu tava, na mão oposta no caso. E tinha carros estacionados dos dois lados e eu parei inevitavelmente bem no meio. Tipo um alegrete da vida assim, tá? Pra ter uma ideia, não vou identificar a moça porque ela notou, eu percebi que ela anotou minhas redes sociais ali. Não sei o que vai vir em contrapartida, em minha contrapartida no caso, né? E daí eu cheguei, parei, baixei o vidro, fulana. Daí ela olhou assim, fez assim, ó, tipo, sabe? Daí nisso veio um carro na contramão. E daí eu não sabia quantos segundos que aquela pessoa, deixar por pessoa, ia demorar mais pra finalizar o trelelé com as amigas, né? Engatei a ré e comecei a dar uma ré pra me posicionar de uma forma com que ele conseguisse passar. E só que no que eu comecei a dar a ré, ela veio correndo, se atirou na frente do carro que vinha vindo no oposto, que eu tava justamente abrindo espaço pra passar, e abriu a porta e disse: moça, calma, eu tô dando a ré pra ele passar. E ela respondeu: ele que espere. Daí eu baixei o vidro. Meu amigo, tu me desculpe pela minha passageira. Ela me olhou com os olhos regalados, já sentada dentro do banco, né? Me olhou com os olhos regalados. Eu pensei, putz, falei merda, né? Até então só ela tinha dito merda. Agora eu tô no mesmo nível que ela. Mas enfim, assunto encerrado, não teve mais nada, não teve mais um pio. E eu pensei sim, eu vou deixar essa moça aqui, não vou levar. Isso aí não vai dar bom, sabe? Não vai dar bom, ela pode... Ela tava mal intencionada, ela tava ácida, entende? Ácida, afiada, preparada com as unhas grandes, sabe? Quando a pessoa tá assim com as unhas grandes. Já começou com tipo, calma aí. Quando eu baixei o vidro, chamei ela. Calma aí. Ele que espere foi de uma arrogância, de uma prepotência, de uma falta de educação que enfim, que me incomoda profundamente, ponto. Daí tá, sentou atrás de mim, ficou quietinho, baixou a cabeça, não falou mais nada, não tinha o que falar, né? Ela mandou o cara esperar e eu pedi desculpa pela atitude dela, pro cara. Foi exatamente isso, essas foram as palavras. Ele que espere, e eu respondi: me desculpa pela minha passageira. Não teve nenhuma ofensa, nenhuma palavra ofensiva, mas as duas expressões foram, né, de choque, digamos assim. E eu vi que lá pelas tantas ela tava olhando assim minha plaquinha e anotando aqui assim, ó. Enfim,
cara tá exposto é foda, né? Daqui a pouco ela já vem nas redes sociais, já printa, já tira print da minha corrida, da minha foto, já printou, já inventa uma história, já me marca. Foda, né? Tem que tomar cuidado com essas coisas. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Enfim, eu trouxe a minha versão. Se ela quiser trazer a dela, ela que traga. 4h30 da tarde, pegar passageiro aqui no Jardim Itália, levar lá pra Dinati Ribeiro, bairro do Moinhos de Vento. Cala a boca, merda! No dia que eu morrer, quero ir no meu caixão de traje tricolor, como meu coração. Alegria, alegria, olê, olê, olá. Ah! Fazia dias que não me tiravam do sério. Dias! E normalmente quem sofre com isso é o próximo passageiro. Se eu te contar, eu vou ter que te matar. Baita maçaneta com requintes de crueldade agora. Maçaneta com requintes de crueldade, né? Mas isso aí não deixa mais nenhum motorista esperando. Anoiteceu em Porto Alegre. Trouxe a senhora aqui pro Velho Quintino, aqui no bairro do Moinhos, que eu peguei lá no Rossi, condomínio Rossi, lá da Ipiranga. E tá gostoso, parece que parou, porque até então vinha chamando quase que imediatamente. E, enfim, depois de muitos dias, final de tarde foi gostoso, foi legal. Consegui me colocar direitinho. Muita tranqueira, é verdade, mas não dá pra ser diferente, né? Se o cara vai trabalhar no travesseiro no final da tarde pra pegar dinâmico, pra pegar movimento, aquela coisa toda, pega a tranqueira também. Faz parte do kit. Mas enfim, vamos mais um pouquinho. Ainda falta um pouquinho pra meta. Não sei se eu vou chegar nela hoje, mas vou chegar mais perto que nos dias anteriores, com certeza. Esse último take, não sei se perceberam aí, eu trouxe lá, bom, eu já falei, lá do Rossi até aqui. E é isso então, tô cansado pra caramba. E fazer minha última perninha daqui a pouco pra finalizar o vídeo. Então, finalizando por aqui, mais uma vez em Ipanema. Ontem acho que eu finalizei em Ipanema, né? Tenho certeza. 9h07 da noite. Tocou uma corridinha bem paga lá do Clínicas pra... aqui pra um condomínio que tem aqui atrás, o Alto da Santa Rita. Eu disse, sabe uma coisa, vamos embora. Tô cansado mesmo, valendo, sabe? Não sei porquê. Muito mais do que eu deveria, na verdade. Ficou faltando pra meta, mas ficou faltando só isso aqui, ó. Hoje foi bem melhor do que o dia de ontem. Principalmente no final de tarde, né? Consegui encaixar. Comentei no take anterior, né? 27 pilas pra onde? Menino Deus. Mas a gente não vai agora pro Menino Deus. Marcílio Dias, não vamos não. Essa vai doer, essa eu vou sentir falta. Essa eu vou sentir falta. Mas ela tá recusada com sucesso, esqueci de desligar o aplicativo. É isso. Dia gostoso. Ponto. Infelizmente não rolaram passageiros sensacionais como aconteceu ontem. Mas a última senhorinha foi a coisa mais querida, veio conversando comigo. Ela veio tentando se motivar, eu entendi isso no meio da viagem. Porque ela está acompanhando, o pai dela está se despedindo. Está se despedindo do pai dela aos pouquinhos, que está internado no Clínicas. Com câncer, né? Essa doença terrível. Enfim, né? E daí ela viu que ela devia tentando se animar. Teve umas 2 ou 3 abordagens ali na Zen, na região da Zen Ipiranga, Zen Lucas, o Rômulo. Teve mais um que eu não peguei o nome. E daí ela foi se divertindo, que legal, não sei o que, fui dando corda pra ela, ela começou a falar do pai dela. Daí eu vi que ela só tava tentando desopilar, né? Ela disse que cada dia tá pior, que agora é só tratamento paliativo. Não sei que idade ele tem, não perguntei, mas ela deve ter os seus 60, então ele já deve estar velhinho. E, enfim, essas situações da vida aí, né? Hoje mais cedo teve uma senhora com a filha que eu peguei no Santa Rita. Foi outra viagem bem pesada. A energia, né, delas estava bem ruim.
Mas enfim, tirando esses detalhes assim, o dia ok, né? Posso reclamar. Se eu tivesse trabalhado até umas 10, 10 e meia como deveria, a meta seria atingida com certeza. Faltou bem pouquinho. Então é isso, muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e quem não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.